Você sabia que, a cada novo adiamento dos ETFs cripto, você pode estar deixando dinheiro na mesa? Se a SEC continuar postergando essas decisões, investidores comuns correm o risco de perder oportunidades que talvez não voltem mais. Esta semana, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos adiou pela enésima vez a aprovação dos ETFs de Dogecoin e Hedera, agora empurrando tudo até 12 de novembro. E não são apenas esses dois. Hoje, mais de 92 produtos cripto aguardam uma resposta oficial, o que só alimenta a ansiedade e mexe diretamente com o valor do seu patrimônio. Por trás desse bloqueio está uma disputa silenciosa entre gigantes, como a Grayscale, que já conseguiu transformar seu fundo de Bitcoin em ETF, mas enfrenta barreiras quase intransponíveis para repetir o feito com Litecoin, Bitcoin Cash e Hedera. Enquanto isso, grandes fundos institucionais enxergam oportunidades únicas, mas hesitam a cada novo adiamento, ameaçando mudar de estratégia ou até abandonar o mercado. Para quem espera um sinal verde, o risco de perder o timing perfeito é real. E, se você tomar decisões com base em expectativas frustradas, pode comprometer tanto sua confiança quanto sua reputação financeira. Será que todos esses adiamentos protegem você, investidor? Ou estão atrasando de propósito o avanço do mercado cripto nos Estados Unidos? Uma coisa é certa, cada decisão da SEC pode mudar o rumo do seu dinheiro e do setor muito além do que parece. Mas afinal, por que a SEC está tão relutante em aprovar esses ETFs de altcoins? Vamos desvendar as motivações e o que realmente está em jogo por trás desses adiamentos. Você já pensou que, enquanto assiste a este vídeo, pode estar deixando passar oportunidades que vão mexer diretamente no seu bolso? Só neste ano, a SEC recebeu 31 pedidos de ETFs de altcoins e ainda está sentada em cima de uma pilha de 92 processos aguardando decisão. Cada ETF adiado pode significar dinheiro perdido, chances desperdiçadas e até a diferença entre ganhar ou perder espaço no mercado cripto institucional dos Estados Unidos. O tamanho dessa fila mostra a enorme expectativa e pressão que rodeiam o universo das criptomoedas. Solana, XRP, Dogecoin e Hedera estão entre os ativos mais cobiçados e travam uma verdadeira corrida para conquistar espaço nas bolsas tradicionais, abrindo caminho para investidores comuns e grandes fundos. Mas o que trava todo esse avanço? A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a famosa SEC, virou o maior guardião ou obstáculo para quem quer ver as criptos ganhando status no universo regulado dos fundos negociados em bolsa. O ETF de Bitcoin só saiu do papel após anos de batalhas judiciais, embates políticos e muita incerteza. Foi preciso que a Grayscale lutasse até o limite para transformar seu trust de Bitcoin no primeiro ETF spot do país em 2024. Esse precedente histórico escancarou as portas para novos pedidos envolvendo moedas digitais de peso, como Litecoin, Bitcoin Cash, Dogecoin e Hedera. Só que, em vez de dar respostas rápidas, a SEC prefere postergar cada decisão ao máximo, criando um clima de instabilidade para quem quer investir. Em agosto, por exemplo, as análises dos ETFs de Solana, XRP, Ethereum e até do próprio Bitcoin foram adiadas. Agora, Dogecoin e Hedera seguem o mesmo roteiro, com a próxima data limite empurrada para 12 de novembro. O motivo alegado pela SEC, segundo ela, é preciso tempo para avaliar riscos, proteger investidores e entender o impacto desses novos produtos no mercado financeiro tradicional. Enquanto isso, fundos e gestoras disputam espaço para oferecer exposição regulada a altcoins como Solana, XRP e até meme coins como Dogecoin, e você pode estar ficando para trás nessa disputa. A incerteza regulatória trava bilhões de dólares em potencial e deixa milhões de investidores na dúvida sobre confiar ou não nesse novo caminho para acessar criptomoedas. O clima é de tensão máxima. Se a SEC aprovar ou negar esses pedidos de uma vez, pode provocar ondas de confiança ou verdadeiro pânico no mercado. Por outro lado, os adiamentos constantes mantêm o ambiente travado, gerando insegurança e até desconfiança, tanto para quem investe pouco quanto para grandes gestores. Estamos diante de uma encruzilhada que pode definir o futuro das altcoins, do acesso institucional e até da sua reputação financeira, dependendo das decisões tomadas agora. Mas o que realmente está em jogo para você nessa disputa entre SEC e mercado cripto? No próximo bloco, vamos revelar por que cada adiamento pode custar caro ao seu portfólio.
e como identificar sinais de decisão antes da maioria. O que realmente está em jogo quando a SEC adia decisões sobre ETFs de altcoins? Se você investe, a resposta pode mexer diretamente com seu bolso e até com sua reputação financeira. Fraudes e manipulações preocupam, mas será que existe um risco ainda maior por trás dessa cautela extrema? Para entender por que a SEC repete esses adiamentos, precisamos olhar além dos títulos chamativos. Hoje, o órgão enfrenta o maior volume de propostas da história. São mais de 90 produtos de criptoativos esperando análise. Só em agosto, pelo menos 31 novos ETFs de altcoins entraram na fila, incluindo Dogecoin, Hedera, Solana, XRP e BNB. Esse congestionamento não é coincidência. A demanda institucional nunca foi tão intensa. E, ao mesmo tempo, o mercado cripto viveu manipulações de preço, liquidez escassa e colapsos traumáticos nos últimos anos. A SEC não quer repetir fiascos do passado e, por isso, usa até o último dia legal para inspecionar cada detalhe dessas solicitações. Oficialmente, a justificativa para os adiamentos é sempre a mesma: proteger o investidor comum e garantir a integridade do mercado. Só que, na prática, esse excesso de zelo pode custar caro. Produtos de balcão, como trusts de cripto, enfrentam prêmios e descontos distorcidos, algo que ETFs resolveriam com mais liquidez e transparência. Mesmo assim, o impasse regulatório trava o mercado e alimenta um ciclo de expectativa e frustração que pode corroer sua confiança. E não são só os pequenos investidores que têm a perder. Gestoras gigantescas como a Grayscale querem repetir o sucesso do ETF de Bitcoin, que abriu portas para conversões de trusts como Litecoin e Bitcoin Cash. Mas, mesmo com esses precedentes, a SEC continua adiando, deixando Dogecoin, Hedera e outros altcoins na espera até pelo menos 12 de novembro. Enquanto isso, ETFs de meme coins como o Doge começam a aparecer por outros caminhos legais, escapando do controle direto da SEC. Isso esquenta ainda mais a disputa, já que produtos alternativos podem captar recursos e construir reputação antes mesmo da aprovação oficial dos grandes players. Aqui está o paradoxo. Se a SEC correr e errar, pode abrir espaço para fraudes e perdas bilionárias. Mas se for lenta demais, pode afastar investidores institucionais, atrasar a adoção dos altcoins e frear a evolução do ecossistema cripto nos Estados Unidos. E você pode ficar fora das melhores oportunidades. No fim das contas, investidores, empresas e o próprio regulador estão presos em um impasse perigoso. Cada novo adiamento só aumenta a ansiedade e pode minar de forma irreversível a confiança no mercado de ativos digitais. Expectativas frustradas não só tiram oportunidades de ganhos, mas também podem arranhar reputações por muito tempo. Mas será que existe um caminho para destravar esse impasse e proteger de fato quem investe? No próximo bloco, vamos revelar o que pode mudar o jogo e o que você precisa observar para não ser pego de surpresa. E se uma única decisão da SEC pudesse multiplicar ou destruir o valor dos seus investimentos em questão de dias? Ignorar o que está em jogo aqui pode custar caro, não só para o seu bolso, mas para a sua confiança no mercado cripto. Imagine se a SEC resolvesse aprovar todos os ETFs de altcoins de uma só vez. Ou, pior, se negasse definitivamente essas propostas. Cada escolha tem o potencial de redefinir não só o mercado americano, mas também o cenário global das criptomoedas e, principalmente, o seu futuro financeiro. Vamos analisar o que você pode ganhar ou perder em cada caminho. O primeiro cenário é a tão aguardada aprovação em massa. Analistas já apostam alto em alguns fundos. Para o ETF de XRP, por exemplo, as chances de aprovação chegaram a impressionantes 93%. Se a SEC realmente der sinal verde para várias dessas solicitações, o impacto pode ser explosivo para quem estiver posicionado. Liquidez dispararia, novos investidores institucionais entrariam em cena e ativos como Dogecoin, Solana e Hedera ganhariam exposição inédita ao grande público. Você pode ser um dos primeiros a surfar essa onda.
A entrada dos ETFs de altcoins transformaria a estrutura do mercado. Mais volume negociado, distâncias menores entre o investidor comum e os grandes fundos, e uma institucionalização sem precedentes do setor cripto nos Estados Unidos. Isso sem contar o efeito dominó. Outros países tendem a seguir o exemplo americano, criando uma onda global de legitimidade regulatória para criptoativos. E quem ficar de fora pode perder oportunidades únicas. No extremo oposto, o segundo cenário é o da negação definitiva. Imagine o que acontece se, após tantos adiamentos, a SEC rejeita todos ou quase todos os pedidos. O choque seria sentido imediatamente. Preços despencariam, investidores perderiam bilhões e a confiança, tão difícil de construir, seria gravemente abalada. O sentimento de terra arrasada afastaria desde pequenos investidores até grandes fundos, e a reputação do mercado cripto sofreria danos duradouros, afetando diretamente quem apostou alto nesse setor. Há ainda um terceiro caminho, o dos adiamentos sucessivos, que tem sido o roteiro preferido da SEC nos últimos anos. Em agosto, por exemplo, prazos de decisão sobre diversos ETFs, como Dogecoin, Hedera, Solana e XRP, foram esticados para datas como outubro e novembro de 2025. Esse ciclo de postergações gera um ambiente de esperança misturada com frustração e indecisão, onde cada notícia pode disparar movimentos bruscos de preço. Para quem investe, esse cenário de incerteza é um campo minado. A cada adiamento, cresce o risco de decisões impulsivas, baseadas mais em boatos do que em fundamentos, e você pode perder dinheiro ou ficar de fora dos principais movimentos. E mesmo que uma aprovação chegue, ela pode trazer uma volatilidade extrema, ganhos rápidos para alguns, mas prejuízos para quem não estiver preparado para oscilações violentas. No fim das contas, o futuro dos ETFs de altcoins está totalmente em aberto. Uma aprovação pode abrir portas e multiplicar suas oportunidades, enquanto a negação pode fechar caminhos e provocar perdas em efeito cascata. Enquanto a SEC segue adiando vereditos, investidores precisam navegar em um mar de expectativas, sem saber se vão encontrar terra firme ou serem surpreendidos por uma nova tempestade financeira. Então, diante de tanta incerteza, como você pode agir de forma estratégica e não deixar que sua reputação financeira seja afetada pelos próximos capítulos dessa novela? Nos próximos minutos, vou te mostrar passos práticos para proteger seus investimentos e não ser pego de surpresa por decisões da SEC. Prepare-se para tomar decisões mais inteligentes e seguras. Atenção! Uma única má decisão agora pode custar oportunidades valiosas ou até abalar sua confiança no mercado. Nem tudo está perdido. Existe, sim, uma forma racional de se posicionar antes da próxima definição da SEC. Quando a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos adia julgamentos como agora, ela revela mais do que simples incerteza. O histórico da SEC mostra que essas decisões dependem de pressões políticas, institucionais e também de movimentações do próprio mercado. Ou seja, o tempo do regulador pode ser seu maior aliado ou seu maior inimigo, dependendo de como você interpreta os sinais. Não encare o adiamento como notícia ruim obrigatoriamente. Muitas vezes, empurrar a decisão para frente serve para que grandes players se ajustem, fundos alternativos busquem novas brechas legais e o mercado institucional organize sua entrada. Enquanto ETFs oficiais aguardam, já há fundos lançando produtos inovadores aproveitando lacunas em outros marcos regulatórios. Isso mostra que, mesmo sem aprovação, dinheiro e tecnologia continuam circulando, e quem observa com atenção consegue enxergar oportunidades escondidas. Monte uma estratégia de proteção. Diversificação e limites claros de exposição são essenciais. O cenário é de 92 propostas de ETFs cripto esperando análise, e atrasos podem gerar volatilidade repentina. Ter uma parcela pequena, calculada, do portfólio em ativos correlacionados pode proteger do pior sem abrir mão dos possíveis ganhos quando a maré finalmente virar. Terceiro ponto, acompanhe sinais de avanço, mas desconfie de euforias. Mudanças no discurso de membros da SEC, movimentações de grandes fundos ou atualizações súbitas em documentos públicos são sinais reais. Já rumores de aprovação imediata, promessas de sinal verde sem base institucional ou picos de preço inexplicáveis costumam ser armadilhas emocionais. Por fim, lembre-se, quem age com paciência e estratégia costuma lucrar mais e perder menos nesses momentos de indefinição.
Já quem reage no susto, pressionado pelo medo de perder uma oportunidade, pode acabar pagando caro e ainda comprometer sua reputação financeira. Mas como identificar, na prática, os sinais que realmente importam? Veja agora quais indicadores podem diferenciar uma oportunidade legítima de uma armadilha perigosa. Você está a um passo de tomar decisões que podem proteger ou arriscar seu dinheiro no jogo dos ETFs de altcoins. E ignorar isso pode custar caro. O segredo aqui não é sorte, mas sim paciência, informação e coragem, porque ilusão nunca foi estratégia vencedora. Os recentes adiamentos da SEC para os ETFs de Dogecoin e Edera não são só notícias, são sinais claros de que navegar nesse mercado ainda é apostar em mares turbulentos. Mais de 90 produtos cripto seguem esperando decisões oficiais, e cada novo atraso revela tanto o apetite institucional quanto a fragilidade das regras nos Estados Unidos. Enquanto isso, investidores comuns e grandes fundos vivem presos em um ciclo de ansiedade, onde cada prorrogação pode significar a perda de oportunidades únicas ou a exposição a riscos inesperados. Em 2024, a Grayscale mostrou que transformar o Bitcoin Trust em ETF era possível, mas, ao tentar repetir o feito com altcoins, a névoa aumentou. Sua próxima escolha, diante de tanta incerteza, pode separar quem só acompanha do investidor protagonista na revolução dos criptoativos. Ignorar os alertas pode custar reputação e patrimônio, enquanto confiar apenas no hype pode ser ainda mais perigoso. A diferença entre perder e ganhar está menos no timing e mais na sua habilidade de filtrar ruído, decifrar o cenário e agir com responsabilidade. Por isso, reavalie sua estratégia, busque conhecimento real e não se deixe guiar só pelo medo de ficar para trás. Nos próximos meses, o futuro dos ETFs de altcoins pode ser selado, e quem estiver preparado pode colher resultados que vão além do lucro imediato. No próximo vídeo, vamos destrinchar quais sinais da SEC realmente importam e como eles podem influenciar seus investimentos. Não perca! Entender essas nuances pode ser o seu maior diferencial.